Oi pessoal, vamos a mais uma aula. Hoje eu vou falar para vocês sobre os contos. Na verdade é o gênero que eu mais gosto de trabalhar, né? Eu comecei escrevendo contos e já fiz várias oficinas no exterior sobre a criação de contos. Já fiz na Argentina, já fiz no Chile, já fiz algumas aqui no Brasil também. E eu sou a idealizadora do Festival de Contos do Rio de Janeiro. Já tivemos 4 edições, é bem badalado, é bem legal. Então, é muito legal você estar com o conto em movimento. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o que é o conto, né? O conto é uma história com início, meio e fim, curta, com poucos personagens, no máximo 5 personagens. E o mais interessante do conto é que o final dele tem que ser surpreendente, né? Dentro de uma narrativa curta, você tem que envolver poucas pessoas, poucos personagens e levar esses personagens a um final que seja surpreendente, né? Então você tem que saber o início, o meio e o fim. Você não pode criar um conto e deixar o conto com um final, com uma história que pode ser que tenha uma continuação, como uma trilogia. O conto precisa ser finalizado. Agora o que eu percebo, principalmente quando nós temos concursos, né? Quando eu sou júri de algum concurso, é que as pessoas esquecem de dar ritmo ao conto. Elas começam às vezes bem, o conto já precisa começar em movimento. O conto não pode começar e você botar o movimento nele depois. É como se a gente fosse assistir um trailer de filme no cinema. O que te atrai ao trailer é já começar o movimento. O filme bom já começa movimentado. E o livro também, o conto precisa ser movimentado. Quando eu começo um conto, normalmente eu já começo com uma ação. Por exemplo, ontem mesmo eu escrevi um conto sobre uma senhora que visitava asilos, e nesse conto eu comecei, ela chegou numa noite, né, na noite que ela chegou chovia muito. Então assim, você já tem que começar impactando quando você vai dar início ao conto. Você não pode começar... Era uma vez uma velhinha que se perdeu no Rio de Janeiro. Não, ela já chegou perdida, ela já chegou na ambulância. Então depois você vai desenrolar a história. Você vai desenvolver aquela história ali. Então assim, tem muita gente que peca com situações no conto, que ela começa a contar uma história e aí o conto já ficou chato, entendeu? E o conto tem que ser curto. Então você tem que dar movimento, tem que dar ritmo, você tem que ler. Às vezes você pode até eliminar umas vírgulas. Tem gente que cita muito o Saramago. Ah, Saramago escrevia sem pontuação. Ele tinha um ritmo dele de escrita e ele não era o primeiro a escrever dessa maneira. Tem muita gente que escreve da mesma maneira. Por quê? Porque o autor precisa dar ritmo à sua história, né? E às vezes você pode tirar uma vírgula ou outra para poder dar ritmo, para poder o conto ter pulsação. Essa é a palavra certa, pulsação. Ele precisa segurar o leitor do início ao fim. Senão você fica assim, tal pessoa nasceu na cidade tal, aí você se perde, porque o conto ele é ativo, ele é movimento. Aí você vai voltar lá atrás numa coisa, seu fulano de tal trabalhava com isso. Aí você vai falar do trabalho dele. Ele era um bom marceneiro, ele fazia tantas cadeiras por dia, ele tinha uma produção tal, ele ganhava tanto. Já foi o conto, já se perdeu. Porque o conto tem que ser pragmático, ele tem que ser exato. E ele tem que ser surpreendente. No final ele tem que ser surpreendente. Então você tem que sempre guardar uma carta mestre para o final do seu conto. Mesmo que você reveja, olhe, leia, reveja, pegue como uma prece, vai ler tudo. Aí você vai fazendo correção. Eu sou muito imediatista. Todos os dias eu escrevo, né? É meu ofício. Eu falo isso. Se eu sou escritora, eu tenho que escrever. Todo dia eu escrevo. Então de manhã é meu momento, como eu já falei na aula sobre meu cantinho. É o meu momento de acordar e escrever. Às vezes, é claro, eu jogo ali nas redes sociais justamente para não perder, que é uma forma minha de me organizar. Eu tenho uma página Isabelle Valadares Crônicas, eu tenho uma página Isabelle Valadares Contos,
E eu vou alimentando essas minhas páginas, que é como eu arquivo. Essas são as minhas pastas. Às vezes eu mando texto sem revisão, eu não sou professora de letras, eu não sou professora de literatura, eu sou escritora. E para isso daqui a pouco a gente vai falar também sobre o trabalho do revisor, a importância do revisor, mas a atenção também que você tem que ter de não deixar que o revisor altere a sua ideia, porque tem muito revisor que tenta alterar a ideia do texto como ele gostaria de colocar. Então, porque a maioria também que revisa, escreve. Então, é muito importante a gente ficar atento ao toque do revisor, mas aceitar ou não a sua proposta. Então, quando eu falo de movimento no conto, eu falo que você tem que se jogar no conto, entendeu? Você começa com aquele ritmo, poxa, eu quero escrever um conto sobre um safari na África. O tiro o alcançou. Ponto, você vai começar. Você já tem que começar com um conto ativo, entendeu? E muita gente não entende essa maneira de escrever e não dá esse movimento, essa pulsação ao conto. Então é importante, quando você estiver fazendo a escrita, poucos personagens, lembrar que tem que ser curto, senão ele vira ensaio, ele vira novela. Você tem que ter uma trama toda dentro do mesmo cenário, dentro dos mesmos personagens. E a trama tem que se desenvolver ali, sabendo que você tem que finalizar ela, que o final tem que ser interessante e é final. Não é trilogia que você recomeça em outra história.